Boa tarde a todos. Hoje é aniversário do nosso amigo Alberto. Eu não sei se ele vai estar participando conosco, se ele vai estar festejando o aniversário dele. Hoje é aniversário do companheiro. Então, nesse horário, às 16 horas, da sexta-feira, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E nós vamos estudar o capítulo 5, que trata das várias expressões de um mesmo problema. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, eu vou pedir para a nossa amiga Carmen fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Então, estamos aqui, Senhor, reunidos em seu nome para mais um estudo, para mais reflexões e conhecimentos da sua doutrina, das leis de Deus. Pedimos, Senhor, a sua bênção, pedimos, Senhor, que possa melhorar a nossa condição de raciocínio, potencializar as nossas mentes, para que possamos compreender cada vez mais a doutrina, compreender um pouco mais sobre esses conhecimentos tão necessários para a nossa vida do Espírito. Que Jesus abençoe a todos nós, os nossos companheiros, que ainda não conseguiram entrar, enfim, toda essa turma que conosco compartilha desses conhecimentos, que tenhamos muita luz e muita paz nessa tarde de estudos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, eu vou pedir a vocês, para vocês pegarem o Livro dos Médiuns e a Gênesis. E eu não sei se vai dar tempo, mas se der, e alguém tiver aí esse livro, Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, pega também. Mas, de preferência, o Livro dos Médiuns e a Gênesis. Pegando aí o livro, quem puder, por favor, pegando o Livro dos Médiuns e a Gênese. E se alguém tiver esse livro, que eu não sei se vai dar tempo, né? Eu acho que a Verinha deve ter, Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou ver aqui, acho que eu não tenho, não. Mas eu vou olhar. Nos Bastidores. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. E também o Livro dos Médiuns e a Gênese, tá, Verinha? Dá aí 2 minutinhos para todo mundo aí pegar. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo do livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Capítulo 5. As várias expressões de um mesmo problema. E a Sueli, ela começa fazendo a leitura de um trecho que se encontra no livro Sementes de Verdade, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ela diz assim: existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre outro, de um desencarnado sobre outro, de um encarnado sobre um desencarnado, e genericamente sobre aquele, deste sobre aquele. Eu acredito até que esse texto está no livro Semente de Vida Eterna, mas faça parte dessa obra Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Obra maravilhosa, maravilhosa, tá? Mas vamos lá. E como eu falei, eu pedi a vocês Livro dos Médiuns e a Gênese, que a gente vai usar. Então, aqui, a Sueli Caldas Schubert, no capítulo 5, ela inicia dizendo assim:
obsessão. Um problema a expressar-se de várias maneiras. Então, aqui, ó, obsessão, um problema a expressar-se de várias maneiras. E eu já vou iniciar com o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Na questão 242. Livro dos Médiuns, 242. Para quem chegou agora, eu pedi como apoio o Livro dos Médiuns e a Gênese, tá? E aqui no Livro dos Médiuns, na questão 242, da parte segunda, capítulo 23, da obsessão, Kardec diz assim: a obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. É item 242 de O Livro dos Médiuns. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. E também um dos mais frequentes. Então, eles estão sendo aqui bem claros. Além de ser a obsessão uma das maiores dificuldades da mediunidade, é também um dos mais frequentes. Então, a gente encontra com muita frequência entre os médiuns a obsessão. Obsessão simples, né? Mas que as pessoas, assim acredita-se que a maioria seja obsessão simples, se não tomarem cuidado, essa obsessão simples pode se agravando. E aqui no Livro dos Médiuns ele continua: por isso mesmo, não serão demais todos os esforços, quer dizer, todos os cuidados, tá? Não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la. Porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, e a gente sabe que a obsessão acarreta vários inconvenientes, é o obstáculo à absoluta bondade e à veracidade das comunicações. Que o médium estando obsediado, está na cara que as comunicações que ele começar a dar, sejam psicográficas ou psicofônicas, estarão comprometidas. A obsessão de qualquer grau, que nós temos a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, a possessão e a auto-obsessão também. Então, a obsessão de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo o que for simplesmente duvidoso. Então, antes de nós entrarmos diretamente no estudo desse capítulo da Sueli Caldas Schubert, que tem por título As Várias Expressões de um Mesmo Problema, que problema é esse? A obsessão? Nós vamos fazer um retrospecto, né? Vamos fazer uma avaliação sobre o que seja obsessão, para que quando a gente entre no capítulo, a gente esteja bem antenado sobre o problema. Então, eu vou pedir para vocês agora pegarem a Gênese. Tá? Vamos pegar aí a Gênese, capítulo 14, como não poderia deixar de ser. Né? O capítulo 14 é o mais famoso. Capítulo 14, vamos ao item 45. O capítulo 14 é dos fluidos. Tá? Vamos fazer uma retrospectiva aqui desse problema gravíssimo da obsessão. Então, eu vou pedir, Carmen, você pode ler para a gente o item 45 e depois a Verinha está com problema de garganta, né? A Márcia pode ler para a gente o primeiro parágrafo do 46? Eu não tenho esse livro, Pouso. A Gênese, não?
de Allan Kardec? Não tenho, não. É o único que eu não tenho. Então, a Ana Constantino lê o primeiro parágrafo do item 46 da Gênese. Carmen, 45. Há maus espíritos em grande quantidade em volta da Terra, por consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade é alvo aqui embaixo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, como as doenças e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada uma prova ou expiação, e aceita como tal. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito distintos, desde a simples influência moral, sem marcas externas sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade auditiva e psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão dos demais. Agora é a Ana Constantino. 46. Do mesmo modo que as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o de uma imperfeição moral, que dá presença de um mau espírito a uma causa física, opõe-se uma força física a uma causa moral. É necessário se opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo para se garantir da obsessão. É necessário fortificar a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar no seu próprio melhoramento, o que é o mais frequentemente basta para desembaraçá-lo do obsessor. Sem o socorro de pessoas estranhas, esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação, em possessão, porque então o paciente perde, às vezes, a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito e que o mais frequentemente tem a sua fonte nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Pode parar aí, No Ana. caso... Ana, pode parar. Tá bom. Agora, Ana Brito. Ana Brito, pega os 2 parágrafos seguintes. Você não tem o livro, não? A Gênese, não? Leu, você pode ler? Eu não sei, eu estou procurando. Na Gênese, capítulo 14. Sim, mas qual é o número? 46. Ah, tá. Agora Eu você lê o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo. O terceiro e o quarto? É. Nos casos da obsessão grave, o obsediado fica como que envolto, impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau, por meio de ação idêntica à do médium curador. Nos casos de enfermidade, preciso que se faz
expelir um fluido mau com auxílio de um fluido melhor. Eu acho que é o passe, né, Rose? É o passe, né? Sim, sim. Nem sempre, porém... Oi? Pode continuar. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso que se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem superioridade moral. Quando maior esta for, tanto maior também está aquela. Então, gente, olha só. Lá no início do item, no meio do item 46, estava escrito assim, lá pela quinta linha do item 46. Para preservar-se das doenças, fortifica-se o corpo, né? Se a gente está doente, a gente precisa fortalecer o corpo, tomar as vitaminas, né? Fazer um tratamento para fortalecer o corpo. Agora, para se garantir da obsessão, é preciso fortificar a alma. E como a Aninha leu agora, ela disse assim, era primeiro, segundo, quarto parágrafo. É preciso também, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso ter o direito de atuar sobre esse ser, ao qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior ela for, maior será a autoridade. Então, aqui no caso, no caso de uma doutrinação. Mas no terceiro parágrafo, ela leu assim: nos casos de obsessão grave, o obsidiado envolvido e impregnado por um fluido pernicioso, fluido mau, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repulsa. É desse fluido ruim, que é necessário se desembaraçar. Ora, o mau fluido só pode ser repelido por outro mau fluido, por uma ação idêntica à do médico curador no caso de doenças. É necessário expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor. Então, passe para aquelas pessoas que estão com processos obsessivos é um bom tratamento. Logicamente, não só o passe, né? É preciso antes ter uma educação moral. Daí a importância da pessoa assistir a palestra e depois da palestra ela se reformular, né? A água fluidificada. Então você está dando o alimento espiritual, né? Então, e mudar também, né, Rose, os pensamentos, mudar o tipo de vida. Exatamente. Porque não adianta, se a pessoa não fizer essa mudança moral, ela vai ficar tomando passe a vida inteira e não vai resolver. Não vai resolver, tá? Então, como ele falou anteriormente, um mau fluido não pode ser repelido por outro mau fluido. Ora, se a pessoa está obsidiada e ela continua com o mesmo proceder e atraindo as mesmas companhias, ela não vai se livrar da obsessão. Porque o mau fluido que ela está envolvida não vai ser repelido pelo mau fluido daquelas companhias espirituais desequilibradas. Pelo contrário, vai potencializar aquela situação. Então, para que ela se livre da obsessão, ela precisa, né? Ela precisa de um fluido melhor, para que esse fluido melhor possa combater o fluido mau. É a mesma coisa, se eu estou com febre, eu preciso tomar um antitérmico para combater essa febre. E não permanecer ali com aquela infecção ou ir buscar adquirir outras, porque não vai resolver. Então é preciso a ação de um fluido bom para repelir o fluido mau. E
paralelo a isso, uma modificação moral. Sem essa modificação moral, é praticamente impossível você combater a obsessão, tá? Então, agora, eu vou pedir para Carmen. Carmen, lê para a gente todo o restante do item 46. Parou aqui, né? Essa é a ação mecânica, né? Essa é a ação mecânica, mas que nem sempre é suficiente. É preciso também, e sobretudo, agir sobre o ser inteligente, ao qual é preciso ter o direito de falar com autoridade, que só é dada pela superioridade moral. Quanto maior ela for, maior será a autoridade. Isso ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é necessário fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com auxílio de instruções habilmente dirigidas, em evocações particulares, feitas em vista de sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de liberar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Um momentinho, Carmen, um momentinho. Nós estamos lendo a Gênese, capítulo 46, e vamos para o 6º parágrafo, tá? Da Gênese, capítulo 14, a Gênese, capítulo 14, dos fluidos, item 46. Agora nós vamos ler, no capítulo 14, item 46, o 6º parágrafo. Pode continuar, Carmen. A tarefa se torna mais fácil quando o obsedado, compreendendo sua situação, traz sua contribuição voluntária e de prece. Não ocorre dessa forma quando aquele que está seduzido pelo espírito mentiroso se ilude sobre as qualidades de seu dominador e se compraz no erro, onde este último o mergulha. Porque então, longe de secundar, ele repele a assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde que a subjugação, a mais violenta. Livro dos Médiuns, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é a mais poderosa auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Aqui, quando ele fala Livro dos Médiuns, capítulo 23, quem quiser, coloca aí. Questões 239 e 240, né? Então, aqui no item 46, no 6º parágrafo, quando ele diz: a tarefa se torna mais fácil quando o obsedado, compreendendo sua situação, traz sua contribuição voluntária de prece. Então, é mais fácil tratar o obsessor quando ele se reconhece um doente. E aí, se reconhecendo um doente, ele vai dar a sua contribuição voluntária, que é o quê? Buscar, né, fazer o que a Aninha falou, melhorar a sua moral, fazer um estudo do Evangelho, melhorar a sua conduta, e a prece como, vamos dizer assim, complemento desse tratamento. Agora, ele diz aqui, não ocorre dessa forma quando aquele que está obsediado, né, e está sendo iludido por um espírito mentiroso, ele se ilude sobre as qualidades de seu dominador. Quer dizer, é aquele sujeito que aceita tudo que o espírito que está dominando diz. E ele se compraz no erro, onde este último mergulha. Para tratar desses
que não reconhecem o problema que estão enfrentando, fica mais difícil o tratamento. Fica muito mais difícil. Ele diz aqui, porque então longe de secundar, então, em vez de auxiliar o tratamento, ele o repele. É o caso da fascinação, que está lá na questão 239 de O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que é o capítulo que trata da obsessão. A fascinação, Kardec diz que ela é infinitamente, olha só, infinitamente mais rebelde que a subjugação, que é a mais violenta. A subjugação está no item 240 do Livro dos Médiuns. Mas Kardec diz que a fascinação ele usa um termo, né, infinitamente mais rebelde que a subjugação, que é mais violenta. Porque muitas vezes a subjugação, a pessoa, ela perde toda a noção. Ela fica totalmente entregue. E aí a família até leva para o hospital, para a casa espírita, porque o sujeito, muitas vezes, ele fica totalmente alienado, nem sabe o que está fazendo. Então, às vezes, a família que não é espírita, não acredita nessas coisas, leva para o hospital. E dependendo do médico, ele pode ser até internado numa clínica psiquiátrica. Tem um livro do doutor... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. E lá de Uberaba, Inácio Ferreira, um livro que ele publicou ainda quando ele estava encarnado, tá? Quando ele estava encarnado. Quando ele conta casos, ele foi convidado a fazer um tratamento no hospital, a visitar o hospital lá em São Paulo, hospital psiquiátrico, muito famoso em São Paulo. E por quê? Os pacientes, o número de pessoas internadas estava explodindo em São Paulo, nesse hospital famosíssimo de São Paulo. E os médicos não tinham mais condições de internar ninguém. Aí o diretor do hospital ouviu falar que o doutor Inácio Ferreira, lá em Uberaba, eu conheci o hospital dele, tratava de muitas pessoas com esses problemas. E ele estava tendo muito sucesso no tratamento. Então, ele o convidou para ir lá fazer um levantamento. Ele foi. E o doutor Inácio Ferreira percebeu que 60% a 65% dos casos de doenças mentais, né, que estavam acontecendo naquele hospital eram processos obsessivos. O que ele fez? Ele fez o que ele fez em Uberaba. Lá no hospital em Uberaba, tem o hospital e logo na entrada do hospital, se eu não me engano, do lado esquerdo, tem um pequeno centro espírita. Não é maior que uma garagem. Tem uma mesinha, uns banquinhos, né? Então, lá em Uberaba, ele fazia assim, quando a família trazia um doente, ele primeiro passava pela mesa mediúnica. Era assim, os médios, ele, né? Até nesse, quem ajudou a fundar esse hospital foi a dona Maria Modesto, uma senhora da alta sociedade mineira, que foi tratada de uma obsessão por Eurípides Barçanufo, no início do século XX. Eurípides a curou de uma gravíssima obsessão, ela se tornou espírita e ela ajuda o doutor Inácio Ferreira fundando esse hospital lá de Uberaba. O Hospital Espírita de Uberaba, se eu não me engano é esse nome. Então, ele trazia o paciente, colocava ali, deixava os médiuns, né? E fazia a evocação. E aí o espírito se manifestava. Então, ele percebia que aquele componente físico estava potencializado pelo problema espiritual. Então, ele tratava da obsessão e depois levava o paciente para o hospital, porque dependendo do nível da obsessão, fica uma sequela na mente, no cérebro da pessoa. Nós vimos o caso até do próprio filho do Dr. Bezerra de Menezes.
E aí ele tratava a pessoa e depois de pouco tempo a pessoa era liberada. Então ele vai fazer isso em São Paulo, nesse hospital. Depois eu vou trazer o nome do livro para vocês. Muito bom esse livro, porque ele traz vários casos. E foram todos esses casos tratados quando ele estava encarnado. E então ele faz isso. E ele consegue dar uma alta no hospital de mais de 60% dos pacientes, ele manda para casa. Ele praticamente quase esvazia o hospital, porque grande parte dos problemas psiquiátricos tinha um grande componente obsessivo. Então, quando a família não acredita nisso, é psiquiatria. Fala aí, Carmen. Eu fico pensando em aceitação das famílias, da sociedade. Exato. O livro deve ter alguma coisa assim a respeito, Sim, né? Porque muito bom. no começo do século Deu passado. muito bom o livro, muito bom mesmo. Então, ele faz todo esse tratamento. Então, ele traz vários casos, relata os casos, como as pessoas chegaram, o depoimento do obsessor, entendeu? Todo aquilo e a conclusão do tratamento que aconteceu com a pessoa. É muito interessante por isso. Eu acho, não tenho certeza, que é psiquiatria em face da reencarnação. Mas depois eu vou dar uma olhadinha. Ô, Rose, Oi. É esse eu mesmo, visitei Rose. esse hospital quando eu fui lá. O pessoal do Eurípides, eu visitei. Estou me lembrando de tudo, até dos pacientes que estavam lá, O entendeu? livro é esse mesmo, Rose, é de capa azul. É psiquiatria em face da obsessão, é isso mesmo. É de capa azul. Ele estava encarnado quando ele escreveu esse livro. O livro é uma análise dos casos que ali aconteceram. E agora, no caso da fascinação, aí é mais complicado. Porque na fascinação, o cara ele não está alienado, não está arrancando, rasgando nota de 100, nada disso. Ele está ali dizendo, vocês são os doentes. Eu sou perfeito. Então, e o meu orientador espiritual é de primeira linha. Ele não aceita. Primeiro, porque ele está, de uma certa forma, subjugado por aquele espírito, que a primeira coisa que o espírito pede a ele, ou o seduz, a afastar todo mundo que não pense como ele. É a primeira coisa da fascinação. Qualquer pessoa que tente ajudar, o espírito pede para ele repelir, porque classifica aquela pessoa como inimiga. Por quê? Porque ele não quer ninguém alertando, chamando a atenção da pessoa. Entendeu? Por isso que Kardec diz que a fascinação é sempre infinitamente mais rebelde. Primeiro, todo fascinado é vaidoso. É vaidoso. Então, toda a comunicação que ele der é perfeita. Ai daquele que se atreva a dizer que não é. É meu inimigo, eu não quero mais saber de você. E o espírito incentiva isso. Como é que ele vai buscar ajuda se ele não tem problema? Quem tem problema são os outros, que não percebem o quanto ele é perfeito. Por isso que Kardec diz que a fascinação olha só o termo que ele usa, infinitivamente mais rebelde que a subjugação, que é a mais violenta. Então, é pior, você tem muito mais dificuldade em lidar com um fascinado do que com um subjugado. Entendeu? Aí, aqui no item... Ô, Rose, Oi, pode falar. E também tem a questão assim, eu acho que a fascinação, até ele chegar a esse nível, ele passa por aquela obsessão simples que é ali, quanto mais, né? E fica muito, muito, muito tempo aquela obsessão simples. E ele vai entendendo
que aquela situação, aquele sentimento que ele sente, né, que ele tá, né, tudo que acontece com ele é dele, que é tão silencioso, né? A obsessão simples ela é tão silenciosa, e a espiritualidade das trevas, eles já agem dessa forma, né? Vão devagarinho, 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 até a hora que chega nesse nível de fascinação. Não é uma coisa muito lenta, mas que é eficaz, acaba sendo eficaz, né? Uma vez eu estava fazendo um estudo, eu não me lembro se foi Manuel Filomeno Miranda, foi Emmanuel, onde ele dizia o seguinte: eles chegam a ser tão ardilosos que muitas vezes eles fazem assim. O sujeito passa uma reencarnação inteira numa obsessão simples. Eles ficam só na obsessão simples, sem querer entrar na fascinação. Só na obsessão simples. Com essa obsessão simples, uma reencarnação inteira, eles vão o quê? Minando aos poucos a energia do indivíduo. Então o cara passa 50 anos numa obsessão simples. Mas nessa obsessão simples, eles vão minando a energia do sujeito. Quando o cara desencarna, o cara está tão debilitado que eles fazem assim, ó. Vupt! Eles tomam do cara. Aí entra direto uma possessão. Porque eles vão devagarzinho, sem entrar na fascinação. Porque quando entra na fascinação ou na subjugação, alguém fica assim, opa, tem alguma coisa aí. O fascinador também chama atenção. É difícil o tratamento? É, mas chama atenção. A subjugação e a possessão chama atenção também. Mas a obsessão simples, muitas vezes, não chama atenção. Então, eles fazem assim. Eles vão mantendo a obsessão simples para não chamar atenção, mas, ao mesmo tempo, eles vão parasitando a pessoa, e vocês sabem que o parasita vai sugando a energia da pessoa. Quando a pessoa chega no desencarne, ela está tão debilitada que assim que ela desencarna, eles vêm e tomam conta da pessoa. É lógico que aí não tem vítima, né? Não tem vítima. Então eles subjugam, se apossam da pessoa, porque ela está tão debilitada que ela não vai ter condição de resistir. Esse é um dos artifícios usados. Em vez de, na própria encarnação, entrar na fascinação e depois na subjugação, eles mantêm a obsessão simples. Por isso que essa história de que é só uma obsessão simples, não é nada grave, todo mundo tem, é grave sim. E essa só todo mundo tem, e qual o problema que todo mundo tem? Não é porque todo mundo tem que eu vou querer ter. Então, quando você começa a perceber, você tem que correr para buscar tratamento. Porque o nome simples, a espiritualidade não quer dizer que seja simples. É só uma classificação. Mas é legal, ou melhor, qualquer tipo de obsessão é grave. Não quer dizer que não seja grave, né? Exatamente. É um constrangimento. Toda vez que você é constrangido, isso é problemático. Então, você tem que tratar. Porque ela rapidamente pode passar por uma fascinação, ou pode pular por uma subjugação, ou pode ser mantido uma simples até o final da vida e depois você entra na erraticidade de uma subjugação. Então, vamos agora ao item 47. Na obsessão, o espírito age exteriormente com o auxílio de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Afinidade. Afinidade. Este último, que é o encarnado, encontra-se, então, enlaçado como em uma rede e forçado a agir contra a sua vontade. Olha a subjugação aí. Na possessão, lembrando que da publicação do Livro dos Médiuns, Kardec ainda não aceitava a ideia da possessão. Ele não aceitava. O Livro dos Médiuns foi publicado em 1861. Em 1861, ele ainda não aceitava a possessão. Tanto é que ele diz lá,
possessão realmente ainda não existe. Mas a partir de 1862, quando ele começa a aprofundar os estudos, ele percebe que tem possessão sim. E aí, na Revista Espírita, ele vai começar a trabalhar a possessão. E aqui na Gênese, em 1868, ele vai falar da possessão. Então, ele diz aqui, ó, na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Porque lá, na questão 241 do Livro dos Médiuns, Kardec diz assim, olha só, isso em 1861. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração da faculdade das vítimas. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. Então, em 1861, ele diz que a possessão entra como sinônimo de subjugação. Por dois motivos. Deixamos de adotar esse termo. Por dois motivos, em 1861, ele não adota o termo possessão, ele adota o termo subjugação. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, em 1861, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Mas, a partir de 1862, 1863, nas pesquisas na Revista Espírita, ele vai mudar de ideia. E aqui, na Gênese, em 1868, 7 anos depois, ele diz aqui, ó, olha o segundo parágrafo do item 47. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz eleição de domicílio em seu corpo, sem que, contudo, este o deixe definitivamente, o que não pode ter lugar senão com a morte. Então, esse espírito se domicilia no corpo, tá? Mas ele não expulsa o espírito encarnado, tá? Mas o espírito encarnado não pode ser expulso, ele está lá. O que não pode ter senão com a morte. Inclusive, no Livro dos Espíritos, só para a gente ver como, com estudo, as pessoas mudam de ideia, no Livro dos Espíritos, na questão 473, Kardec diz assim, ó, 473, do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, o título é Possessos. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Aí os espíritos respondem, o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos, afinidade, tá? Que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Então, olha aí. O espírito obsessor identifica-se com o encarnado. Se identificou por quê? Porque eles têm o quê? Afinidade. E aí se estabelece uma sintonia. Cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Ou os dois são corruptos, os dois são maledicentes, entendeu? Eles têm, ó, vícios semelhantes. Aí ele diz aqui, mas o encarnado e qualidade seja o que seja, a fim de obrar conjuntamente com ele. Eles agem... Rose, vale. Rose, é muito interessante
Mas quando a gente está doutrinando, é uma observação nossa, né? Você que é doutrinadora ou esclarecedora. Aí a gente não tem que falar isso, né? A gente só observa para a gente, falar, você está assim porque você se identifica com ele. Aí vai ser muito forte, né? Vai mexer com... Mas quando vai você mexer... está doutrinando, você já está falando com o próprio. Né? Você já está falando com o próprio. Não, sim, mas eles alegam que o outro... Ah, sim! Entendeu? Sim. É que o outro fez, que o outro não sei o quê, que o outro não sei o que lá. Aí entendeu? você está conversando com ele, mostrando as simpatias, para que ele possa também despertar, né? Você vai mostrando as simpatias. Realmente, ele te machucou, ele te feriu, mas o que você está fazendo com ele agora? Não é a mesma coisa? Então, como é que você se qualifica? O vingador. O vingador, e o que é a vingança? E aí você vai conversando com ele, entendeu? Então ele disse aqui, o encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo, até o termo fixado para sua existência material. Então, quando ele vem aqui na Gênese, ele já vai falar, ele vai dizer aqui, ó, a possessão é, pois, sempre temporária, claro, né? E intermitente. Ela não pode ficar, por exemplo, uma vida inteira direto. Então, o cara, de repente, vem, obsedia o outro durante um ano. Aí dá um tempo, 3, 4 meses. Daqui a pouco ele volta. Lembra quando Jesus falou assim? Ele atendeu uma pessoa obsediada e ele disse assim, aí ele afastou o obsessor, mas ele falou para que o obsessor cuidasse da casa dele. Porque se ele não se cuidasse, esse que ele afastou poderia voltar, trazendo até uma força maior de amigos. Porque a obsessão ela é intermitente. Então você fica um tempo, daqui a pouco ele se afasta. Um tempo. Quando ele se afasta, ou porque você está num tratamento espiritual, qualquer coisa assim, você tem que aproveitar aquele momento que ele se afastou e correr atrás do prejuízo. Porque se você não fizer isso, ele vai voltar. Ele vai voltar. E se ele encontrar a casa desarrumada e a porta aberta, ele vai entrar. Ele vai entrar. Jesus alertou sobre isso. Então ele diz aqui, por que ela é intermitente? Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a dignidade de um espírito encarnado, atentando que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção. Então, o perispírito do obsessor, ele não pode fazer uma união molecular com o corpo do encarnado. Porque a união molecular do espírito com o corpo só se faz no momento da concepção. Lembra? Vai se ligando molécula a molécula. Então, o perispírito dele, no meio do caminho, o obsidiado está com 10 anos, 20 anos, 30 anos, não pode se unir molécula a molécula ao corpo do encarnado. Não pode. Só pode se unir num corpo que ele, obsessor, vier a ter no futuro. Não num corpo estranho. Mas ele pode, ficar ali ligado, tá? Então, o termo possesso, tanto que depois ele diz assim, o espírito na posse momentânea do corpo. Quer dizer, o termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação aos espíritos imperfeitos, que a subjuguem, tá?
Então, é uma dependência. Então, ele diz que o espírito, na posse momentânea do corpo, serve-se dele, como do seu próprio. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, atua com seus braços, como se tivesse feito de sua vivência. Não é mais como na mediunidade psicofônica, na qual o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último, é o desencarnado, ele próprio que fala e que atua. Se o tiver conhecido em vida, você reconhecê-lo-á pela sua linguagem, sua voz, pelos seus gestos e até pela expressão de sua fisionomia. Porque na psicofonia, nós estudamos até isso ontem, o desencarnado emite a sua ideia para a mente do médium. E ele verifica qual o material que esse médium tem na cabeça, as palavras, as expressões. E esse médium, ao receber aquela ideia, ele vai revestir aquela ideia com as palavras, as expressões que ele tem. Então, assim, ele até pode adulterar a mensagem, porque ele capta a ideia e ele reveste essa ideia com as palavras, com o arquivo que ele tem na mente dele, daquela língua que ele se expressa. No caso da possessão, não. O espírito não transmite a ideia. Ele se apossa do organismo fisiológico do médium. Utilizando o aparelho fonador do médium, ele fala. Ele fala. Ele diz o que ele quiser. E o médium não tem controle sobre aquilo. Ele se apossa momentaneamente do corpo. Entendeu? É diferente. É isso, Kardec. O espírito, na posse momentânea do corpo, por quê? Porque ela é intermitente. Ele não pode fazer isso uma vida inteira. Serve-se dele como do seu próprio. Ô, Rose, mas na psicofonia, o médium consciente, ele coordena isso. Ele não deixa o espírito falar o que ele quer. Aqui é obsessão. Aqui não é... Ah, sim. Sim. Uma possessão, entendeu? De uma Entendi. possessão. É diferente. É uma questão, vamos dizer assim, patológica. E aí ele continua aqui, no item 47 ainda. Não é mais como... Olha aí, ó, Aninha. Não é mais como na mediunidade psicofônica, na qual o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último desencarnado, ele próprio que fala, que atua. Entendeu? 48. A obsessão é sempre uma ocorrência de espírito malfeitor. A possessão pode ser a atuação de um bom espírito. Aí, olha outra questão aí para a possessão. A possessão pode ser a atuação de um bom espírito que quer falar e, para causar maior impressão em seu ouvinte, toma emprestado o corpo de um encarnado, que lhe empresta voluntariamente como se emprestasse sua veste. Isso se faz sem nenhuma perturbação, nem mal-estar. E durante esse tempo, o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação. E, mais frequentemente, ele se coloca ao lado de seu substituto para escutá-lo. Então, tem a possessão doentia, vamos dizer assim, e tem a possessão saudável. Um exemplo. Vamos dizer que Joana de Ângeles ou Emmanuel, né, quisessem transmitir uma mensagem sem risco da interferência do médium. Porque nós estudamos ontem que nas comunicações sempre há um processo anímico, aonde o médium pode interferir nessa comunicação. Até demos um exemplo. Vamos dizer que um espírito mande
lance uma ideia, o seu pensamento, né? Através de uma ideia na mente do médium. O médium, ontem no estudo do Diversidade dos Carreiros, o Hermínio falou disso. Se o médium não for simpático ao espírito, ou não concordar com a ideia que o espírito lançou, ele pode adulterar a mensagem. Ele pode, porque ele vai, é o médium que vai vestir aquela mensagem. Vestir com o quê? Com palavras. Então, o médium pode modificar o texto. Lembra das almas gêmeas? Quando o próprio Emmanuel falou que houve uma modificação, uma adulteração na mensagem, e que isso foi problema do médium, que não filtrou bem a mensagem. Então, o médium pode alterar a mensagem. Sim, ele pode. Ele pode modificar a mensagem. Ele pode entender de maneira diferente. Ele pode não concordar com aquilo, com a ideia que está entrando e dar uma outra interpretação. Ele pode. Então, às vezes, o espírito, vamos dizer uma Joana, um Emmanuel, ou o doutor Bezerra, querendo que a mensagem passe totalmente limpa, sem a interferência do médium, ele pode fazer uma possessão. Logicamente, com autorização do médium. O médium, para que haja isso, tem que haver muita afinidade entre o espírito e o médium. O médium se desdobra, tá? E ele diz aqui como ele se desdobra, ficando afastado do corpo, tá? Do corpo. E aí o espírito toma emprestado o corpo do médium, que lhe empresta voluntariamente o corpo. Por que ele empresta voluntariamente? Porque ele tem confiança no orientador espiritual, no espírito. Por exemplo, Chico e Emmanuel. Chico não tinha plena confiança em Emmanuel? Pode ter feito isso várias vezes. Divaldo e Joana. Sabe que a dona Joana não vai falar besteira? Então, ele se afasta do corpo, empresta voluntariamente o corpo ao espírito, e isso vai acontecer sem nenhuma perturbação nem mal-estar. E durante esse tempo, o espírito se encontra em liberdade, o espírito do médium se encontra em liberdade, como se ele tivesse desdobrado, e se coloca ali, ao lado do corpo dele, às vezes até um pouquinho mais afastado, para não correr o risco de atrapalhar, e cede o corpo para o espírito trazer a mensagem. Compreendeu? É uma possessão. Quem já viu aí a palestra do Divaldo, em que ele vai passar a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, ele chega a desfigurar, né? A voz dele, o rosto dele desfigura. A transfiguração. Isso é uma possessão. Que até na possessão, até a sua fisionomia pode ser alterada. E é como se o espírito ficasse ali, ó, passasse através da sua face, e você, quando olha, você vê. Uma vez eu contei, eu não me lembro, acho que já contei para vocês, um fato parecido com esse, que aconteceu comigo há muitos anos atrás, num curso do Aurélio Agostinho, no CEOI, era quinta-feira à tarde. Nós tínhamos um curso Aurélio Agostinho lá, no CEOI. Fazia o curso eu, Lourdes e mais umas pessoas. Terminou o curso, eu fui fazer a prece de encerramento. Todo mundo se concentrou, fechei meus olhos e comecei a fazer a prece. Na hora que eu estava fazendo a prece, eu percebi que o amigo espiritual estava dando uma comunicação na hora da prece de encerramento. E eu, percebendo a presença dele, eu relaxei e fui fazendo a prece. A Lourdes, que estava do meu lado, ela percebeu. E o que ela fez? Ela estava de olhos fechados a se fazer, mas ela disse que percebeu. Ela, o que fez? Ela abriu os olhos e olhou para mim. Quando ela abriu os olhos e olhou para mim, ela fechou os olhos de novo e baixou a cabeça e ficou caladinha. Quando terminou a reunião, ela falou para mim, Rose, eu fiz uma coisa.
que eu não devia ter feito. O que foi? Eu percebi que tinha uma mensagem que não era bem você. E eu abri os olhos e olhei para você. E eu tomei um susto, fechei os olhos. Eu disse, por quê? Porque não era o seu rosto. Era outro rosto. E eu vi, e aí, tipo assim, ela foi pega, né? Ela disse que ela se sentiu assim. E eu fui pega a fazer, tipo criança, que é pega fazendo algo errado. Porque ela abriu os olhos e olhou para mim. E quando ela olhou para mim, ela percebeu, ela disse, não era o seu rosto. Eu fechei o olho de novo e fiquei em prece, quietinha ali. E foi uma transfiguração. Eu não percebi, porque eu não vi. Eu só percebi a aproximação do homem espiritual. Mas ela olhou e viu. Ela viu uma transfiguração no meu rosto. Quer dizer, o amigo espiritual se transfigurou na hora da mensagem de encerramento, da prece final. Então, isso pode acontecer. Muda a voz, o olhar, até, né, às vezes o corpo, dependendo se o espírito tinha um corpo mais assim, já aconteceu também comigo, lá no CEOI, no final do encontro de mediunidade, eu fui fazer a prece em pé. Fiquei em pé e comecei a fazer a prece. Só que eu senti a presença de um amigo espiritual que trazia, né, eu acredito que, como eu trabalhei muitos anos com os jansenianos, eu acreditava que fosse algum deles. E na hora que eu comecei a fazer a prece, eu senti o meu corpo se curvando todo. E eu fiquei toda curvada sobre a mesa, sabe? Como se eu tivesse algum problema de coluna, aqueles problemas que afetavam nossos irmãos rancenianos. E eu fiquei toda assim. Eu fui me dobrando totalmente sobre a pressão daquela energia, daquele amigo espiritual. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que começar a despertar. E aqui ele vai falar assim, ó. Quando o espírito possessor é mau, aqui já é outro departamento. Quando ele é mau, as coisas se passam diferentemente de quando é bom, né? Porque quando é uma possessão por um espírito bom, você concorda, essa possessão é voluntária, você fica tranquilo, porque você confia no espírito, tudo uma maravilha. Mas quando o possessor é mau, as coisas se passam diferentemente. Ele não toma emprestado o corpo, ele não chega e espiritualmente pede licença a você. Porque quando isso vai acontecer, ele entra em contato com a sua mente, e espiritualmente, você nem percebe, mas você dá o consentimento, ele pede o direito, porque eles são respeitosos. Eles são respeitosos, não é? Então, eles pedem licença. Mas o obsessor, alguém já viu gente mal educada pedir licença? Então, tá aqui. Ele não toma emprestado o corpo, mas se apodera se o titular não possuir força moral a lhe resistir. Se ele percebe que aquele que ele quer constranger não tem força moral para dizer não, campo aberto. Ele o faz por maldade, para com o dito, para com o obsediado, a quem tortura e martiriza de todas as maneiras, até querer fazer com que pereça, até querer levá-lo à morte, seja pelo estrangulamento, seja colocando no fogo, seja em outros lugares perigosos. Lembra aquele pai que vai buscar Jesus, ele diz assim, esse meu filho, ele pensa um demônio que está dominando o filho dele, tem horas que joga meu filho na água, tem horas que joga meu filho no fogo. Então está lá essa passagem do Evangelho. E ele diz aqui, servindo-se dos membros e dos órgãos do desditoso paciente, insulta, difama e maltrata os que o cercam. Libera-se a essas excentricidades e os atos que tenham todas as características de loucura furiosa. Os fatos desse gênero, em diversos graus de intensidade, são muito numerosos, e diversos casos de loucura não possuem outra coisa. Frequentemente a eles se juntam desordens patológicas, que são apenas consequências, e contra as quais os tratamentos médicos são impotentes,
enquanto subsistir a causa primária. Então, a ideia é o quê? É você fazer o tratamento alopático, né? Que é o tratamento levando lá para o psiquiatra, para o neurologista, e o tratamento espiritual. Fazer os dois juntos. Porque muitas vezes fazer só o tratamento médico não vai adiantar. Porque a causa é espiritual. E essa causa espiritual vai deixar sequelas no cérebro da pessoa. Vai deixar sequelas. Então, é necessário os dois tratamentos. O tratamento médico e o tratamento espiritual. E aí ele diz aqui, o espiritismo, fazendo conhecer essa fonte de uma parte das misérias humanas, indica o meio de remediá-las. Esse meio é o de atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado com inteligência. Ora, quem é a causa do mal? É o espírito obsessor. Ele é um ser inteligente. Então você vai tratar com exorcismo? Dando surra de Bíblia? Claro que não. Com água benta? Não. Você vai tratar com argumentos inteligentes, porque ele é um ser inteligente. E muito inteligente, tá? Então você vai ter que saber conversar com esse ser. Aí ele diz aqui no item 49, eu acho que tem Gênesis que não tem o item 49. A minha, como ela é dessa nova tradução, ela tem. A obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais, mas por vezes são epidêmicas. Quando uma nuvem de maus espíritos se abatem sobre uma localidade, é como uma tropa de inimigos que vem invadi-la. Neste caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. E tem aquele caso, né? Por exemplo, tem uma notinha aqui que ele diz assim, é uma epidemia desse gênero que atormentou durante vários anos a aldeia de Morzine, na Alta Saboia. Esse relato está na Revista Espírita de dezembro de 1862. Quem quiser ouvir sobre isso, procura a Revista Espírita de dezembro de 1862, que fala o caso da aldeia de Morzine, onde houve uma epidemia, vamos dizer assim, de obsessão. Uma coisa terrível, tá? E só para a gente ver mais uma coisinha aqui, né? Não, eu vou parar aqui. Olha só, nós só lemos a primeira frase do texto da Sueli Caldas Schubert. O texto que nós lemos, a frase que nós lemos no texto do capítulo 5 foi obsessão, um problema a expressar-se de várias maneiras. Então, nós fomos buscar no livro dos médiuns e no livro da Gênese, fatos, né? Para que a gente possa ir consolidando essa ideia da obsessão. Para a gente poder ir relembrando do que se trata isso. Na próxima aula, nós vamos começar no segundo parágrafo, quando ele diz, além das relacionadas por Manuel Filomeno de Miranda, que eu também, na próxima aula, eu vou trabalhar, quem tiver esse livro, nos bastidores da obsessão. Nos bastidores da obsessão, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro tem uma coisa muito interessante. Aqui no índice dele, você tem, assim, o índice é assim. Primeiro, tem três textos. O primeiro texto é o exórdio, o segundo texto é prolegômenos, terceiro texto, examinando a obsessão. Ele dá uma aula sobre a obsessão nesses três textos. Depois vem o capítulo 1 da história, que as obras de Manuel Filomeno de Miranda tem sempre um romance, né? Um romance contando a história de alguém. Nesse livro, antes dele entrar no romance, ele escreve 3 capítulos, chamado Exórdio,
prolegômenos e examinando a obsessão. Se você ler esses 3 capítulos e não quiser ler o resto da história, nem precisa. Porque esses 3 capítulos é uma aula sobre obsessão. Uma aula. Por isso que a Sueli vai dizer aqui, além das relacionadas por Manuel Filomeno de Miranda, acrescentaremos a obsessão recíproca e a autoobsessão. Então, esses processos obsessivos relacionados por Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver aqui. E quando você olha para o capítulo 5, tem um pequeno texto embaixo de Sementes de Vida Eterna, autores diversos, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse pequeno texto do início do capítulo 5, ela tirou daqui e colocou o Divaldo colocou nesse livro, Sementes de Vida Eterna. Então, esse livro é um dos melhores, eu considero até o melhor livro do Divaldo. O melhor livro do Divaldo, eu considero esse aqui. Esse e aquele Loucura e Obsessão que eu comentei ontem, da última aula, lembra? Daquele caso do menino que desencarna, depois de um grave processo obsessivo. Loucura e Obsessão, e nos bastidores da obsessão, eu considero, para mim, são os 2 melhores livros do Manuel Filomeno de Miranda. Então, a gente vai parar aqui, tá? E nós vamos, na próxima aula, no dia 15, fazer a continuação desse estudo, para que, depois do estudo do livro do Manuel Filomeno de Miranda, a gente possa entrar no texto da Sueli Caldas Schubert, que também é muito interessante. E esse tema, gente, é um tema que realmente é muito necessário para todos nós estudarmos. Muito, muito necessário mesmo. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário, de falar alguma coisa sobre a aula, sobre o tema? Eu não sei onde a gente leu, se é no livro dos Espíritos ou no livro dos Médiuns, que a obsessão é uma prova e uma expiação, né? Uma prova. É onde que a gente leu isso? É uma expiação, né? É uma expiação, é uma prova também. A gente leu isso. Não é uma prova? Passar, entendeu? De repente pode ser uma prova imposta, tá? Pode ser vamos considerar uma expiação. Uma expiação, né? Porque ninguém passa por uma obsessão simplesmente porque é bonzinho. Ninguém passa simplesmente porque é bonzinho. Porque se for bonzinho, a sua condição moral vai o quê? Impedir. Ontem, no estudo da irradiação, nós falamos sobre a porta larga e a porta estreita. Normalmente, quem está num processo obsessivo é porque caminhou pela porta larga. Porque se estivesse sempre na porta estreita, lembra que nós estudamos já no Livro dos Médiuns? O que é que os espíritos respeitam no médium? A sua condição moral. Exatamente. É a condição moral. Se eles avançam, é porque a moral não é tão boa assim. E nós falamos disso hoje, quando nós falamos da possessão. Que eles se apoderam daquele que não tem condição moral para dizer não, comigo não. Por isso a necessidade da prática da mediunidade com Jesus. Né? Exatamente. Porque mediunidade sem Jesus também existe. Também existe. Entendeu? Oi, pode falar. No caso da fascinação, você acha que pode entrar a vaidade do médium? Normalmente o fascinado é o vaidoso. Né? O espírito sugere a ele algumas coisas e ele as acata. Por exemplo, ele psicografa. Por exemplo, se eu for um espírito, não que não possa, que o espírito superior pode o que ele quiser. Vamos dizer que eu psicografasse uma mensagem assinado Maria de Nazaré. Ora, a Maria de Nazaré pode mandar mensagem através de mim? Pode, se ela quiser. Se ela quiser, pode. Mas eu tenho que ter, no mínimo, uma suspeita. Opa!
E eu estou psicografando uma mensagem, Maria Nazaré. Peraí. Antes de divulgar, eu vou pegar aquela mensagem, vou buscar pessoas que eu respeito, que eu sei que tem um conhecimento doutrinário, sabe, bem elevado, uma pessoa que eu sei que tem uma condição moral bastante sólida, e vou começar a pedir para essas pessoas avaliarem essa mensagem. Avaliarem a mensagem. Entendeu? Se um deles disser assim, olha, Rose, e coçar a cabeça, o que eu faço? Eu faço aquilo que o livro dos médios nos orienta. É melhor você renegar uma verdade ou 10 verdades que aceitar uma mentira. Eu pego aquela mensagem e engaveto. Se ela for verdade, ela vai voltar amanhã, depois. E o espírito que mandou não vai ficar chateado. Entendeu? Agora, se eu vejo Maria Nazaré, meu Deus do céu, me boto na internet, opa, sendo ou não sendo, a minha vaidade. Entendeu? A pessoa vai dizer, mas não pode. Não, a espiritualidade pode. A espiritualidade superior pode ir aonde ela quiser. Aonde ela quiser. Se Jesus quiser aparecer para um de vocês, ele não pode aparecer? Pode. Pode. A hora que ele quiser. Nós é que não podemos ir aonde ele está, no momento. Por isso nós temos que ter, hein, Rose? Por isso nós temos que ter humildade, embasamento, vigilância. Exatamente. Você até citou um caso que aconteceu com você, né? Que você, não está lá, você percebeu, né? Agora, uma dúvida minha, num caso de subjugação que vem numa mesa, como é tratado esse espírito? Você vai conversar com ele. Você Normalmente? Normalmente, lembrando sempre, os espíritos são seres humanos iguais a gente. Só que, temporariamente, eles estão sem o corpo físico. Uhum. E ontem o Hermínio chamou atenção nisso para a gente. São seres humanos como nós. Tá? Não são estrelinhas, nada disso. São seres humanos como nós. Temporariamente despidos de um corpo físico. Temporariamente. Como temporariamente eu estou habitando um corpo físico. Entendeu? Então tem que ser tratado como uma pessoa normal. Uma conversa normal que você teria com uma pessoa. Não é aquela coisa que às vezes o doutrinador fica, meu queridinho, meu amorzinho, meu issozinho, meu... Não, você vai tratar que você está conversando com uma pessoa que tem uma vantagem sobre você. Por quê? Ele pode ler seus pensamentos. E você não pode ler os dele. Mas você pode perceber a intenção dele no diálogo dele. Entendeu? Você pode captar. Opa! Então, quando você está doutrinando, você está escutando o que ele está falando. E às vezes ele dá uma escorregadinha. Aí você, opa, peguei. Aí, em cima daquela palavrinha que ele falou, você vai começar a trabalhar. Por isso que é importante estudar. Tá bom? Então vamos dar uma paradinha agora, que quando for 17h35, daqui a 10 minutinhos, nós vamos estudar as parábolas de Jesus. Também um texto muito importante. Então eu vou pedir aqui para a nossa irmã Márcia fazer a nossa prece de encerramento. Agradecidos estamos, Pai querido, de infinito amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, amigo e presente, por mais esse estudo, onde nos abriu mais um leque na nossa mente, nos nossos conhecimentos.
que a tua luz, Senhor, se faça dentro de nós sempre. E que nós tenhamos sempre um esforço para sermos melhores, dia após dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha agora, 10 minutinhos, para a gente retornar com o estudo das parábolas de Jesus, que é nós temos a parábola da semente, muito importante, o que a gente vem conversando sobre isso, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta. Um beijão para todos. Tchau, Rosa.